Dançar e cantar à roda. A Chaminé, o podcast do Centro de Artes de Águeda. Luciano Gomes é ator e é de Águeda, terra que o conhece bem, a si e ao seu percurso artístico. Fez iniciação teatral e formação em teatro de rua na Dorfeu, Associação Cultural, e ainda formação em encenação, teatro e cinema na Associação Com Ponto Cenas. Em 2011 decide ir para Lisboa e é lá que estão as oportunidades. O seu percurso reúne teatro, televisão, publicidade e cinema. Em 2015 ganhou o prémio de melhor ator secundário nos prémios Cine Eufória pela interpretação no filme Uma Cidade Entre Nós, mas considera que o melhor prémio é mesmo ser ator. Desde 2013 que tem participado em várias novelas nacionais, as mais recentes A Terra Brava e Amar Demais, já trabalhou com a SP Televisão para a SIC, com a Plural Entertainment para a TVI e com a Leopardo Filmes para a RTP. Em 2020 integrou o clube produzido pela Santa Rita Filmes para a nova Opto SIC. Luciano, muito obrigado pela presença, bem-vindo à Chaminé, o podcast do Centro de Artes de Águeda. Até agora uma carreira cheia de desafios, prémios, muito cinema. Estiveste na Dorfeu, estiveste também na Concenas, na Com Ponto Cenas, e depois sentiste falta de mais qualquer coisa. Como é que tudo aconteceu? Foi este o teu primeiro grande desafio, o ires para Lisboa? Epá, em primeiro lugar, e não é, tenho que dizê-lo, agradecer à CAA, ao Centro de Arte de Águeda, agradecer-te a ti, porque é sempre bom rever amigos, não é? Aquece sempre o coração. E temos a chaminé, certo, porque assim estamos a aquecer. Epá, tu és um curioso. Eu já nem sei o que é que tu perguntaste. O desafio, o que é que me levou para Lisboa, certo? Sim. Concretamente, há mais perguntas, mas lá iremos depois. Epá, o que me levou para Lisboa, eu acho que eu sempre fui um aventureiro que estava dentro de um barco e vou pela corrente. Nunca fui eu que peguei no remo e que me guiei, olha, vou para ali, vou para acolá. Não, foi um pouco à sorte. Deixaste fluir. Deixei fluir e acho que continua a fluir muito. É uma coisa que me define bastante. Gosto de fluir. Sou gelatina, estás a ver? Mas sou como o Bruce Lee dizia, be the water, my friend. E be the water. Por isso quando não há água, pá, eu apago-me um bocadinho. mas foi basicamente, não sei se te lembras, isto agora saltando para a frente, houve a FAMEL feita pelo Jorge Montreal, que foi feita em Águeda, uma experiência bem agradável de ser feita lá, e que o Jorge Montreal depois propôs-me fazer um segundo filme, que é o Com Pouco de Fé, e que no início eu disse, não pá, porque agora estou aqui com a Com Ponto Cenas e estamos aqui a preparar o São Cenas, o talk show, o famoso talk show, e disse que não. E à última das últimas oportunidades, o Jorge liga-me e disse-me, pá, eu precisava mesmo aqui de um gajo para fazer isto, e eras o gajo certo para fazer, queres ou não queres? E eu disse que sim. E isso levou-me para Salvaterra de Magos, calma, mais perto de Lisboa, mas ainda não é Lisboa, é em Salvaterra de Magos, portanto concretiza-se o filme em um mês, tempo recorde, e conheço aí a minha esposa atual, a Sara Oliveira, que trabalhava na produção. E foi a verdadeira razão de ficar em Lisboa, porque ela depois, começamos ali a ficar juntinhos, e foi ela que me sugeriu a primeira agência, que é uma agência que era a Encena na altura, e fui para lá, dei umas fotos, fiz umas coisitas e disseram-me, fixe, ficas aqui e depois se houver alguma coisa a gente liga-te. Passado pouco tempo fui chamado para fazer, acho que Destino Cruzados ou uma coisa assim, com a grande Alexandra Lencastre. Portanto foi a minha primeira, foi logo, é para começar à grande. Exatamente. E foi o meu batismo das novelas, foi ela que me o fez. E depois fiz ainda uma participação num casting que eu acho que tu te lembras, que era do Martini Man,
que na altura fazia, que era o Rui Unas que apresentava e dizia: se tu achas que és um Martini Man, faz uma sátira, um vídeo qualquer para participar e ganhar 150 mil euros e beijares 10 das mulheres Martinis ou não sei o quê. E eu fiz o vídeo com a ajuda da Sara, enviei e fui o segundo selecionado em Portugal. O primeiro foi o Clem Ferreira, que é hoje também modelo fotográfico e modelo e ator. E fui para a Itália, fui para a Itália, fiquei nos 5 primeiros e depois disseram-me: olha, não ficaste, mas valeu a experiência. E foi assim que fiquei em Lisboa, Espetáculo. Depois o namoro obrigou com que também me deslocasse para Lisboa definitivamente e morasse com a minha mais que tudo. Ela está a ouvir, por isso é que eu estou a falar assim, percebes? Sim. Portanto, paralelamente ao desafio da carreira profissional, claro, há também uma história de amor pelo meio. Claro, um bom filme, muito mais bonita a história. Tem que ter uma boa história de amor. Aqui sim. Estou sempre em negócios, estás a ver? Pode ser que alguém ouça e faça um filme com isto e então, pumba. Mas foi isso que fez com que foi o amor à arte, mas principalmente o amor que tenho pela Sara, que hoje é mãe do meu filho e mulher da minha vida, portanto, eu vou ter tantos beijinhos hoje. Não, mas foi isso. Olha, e agora fala-nos um bocadinho ou seja, dessa grande ida e antes ainda dessa história de amor. Portanto, em Águeda passaste na Dorfeu, tiveste na Concenas, portanto, digamos que estas foram as duas experiências maiores que tiveste. Não sei se entretanto houve mais alguma também, mas que acabaram por ser a tua grande formação como ator, como... Não tenhas dúvidas, foi com certeza. A Dorfeu foi, eu disse-o sempre. A Dorfeu foi o meu mestre, a minha educadora ou educadora, foi aí que vi grandes artistas em palco para poder, porque não foi só, fiz lá voluntariado, conheci-te a ti, conheci o Paulo Britos, conheci o Luís Fernandes, a Lara, o Joca, não vou dizer nomes, depois vou-me esquecer e depois vamos ter problemas, a Leia, o Silva, tudo isso fez com que os próprios festivais em si, a Entreajuda, a tua experiência pelo som, quando falava contigo ficava a saber um pouco mais de som, quando falava com o Paulo ficava a saber um pouco mais de blues, quando falava com o Luís ficava a saber de mais conteúdo e do que era, que não devia ser, o que é que podia extrair daqui ou não. O tubo de ensaio, não sei se te lembras do tubo de ensaio, que era um festival qualquer, em que fiz a minha primeira peça escrita por mim, feita e com o Thomas, com os que era, como é que aquilo se chamava, que eram os voluntariados que vinham e ficavam cá um ano e depois havia os outros que ficavam cá só uns meses, o dormitório. Eu costumo dizer que a Dorfeu foi a minha volta ao mundo sem sair de Águeda, percebes? Eu fiz a volta ao mundo em Águeda, poupei imenso dinheiro com eles, e foste foi um Willy Fogg, exatamente. É fantástico e não é, nós não estamos a falar do Porto nem de Lisboa. Eu muitas vezes falo aqui em Lisboa, falo com algumas pessoas que estão ligadas a associações também, mas Lisboa, eu digo, Lisboa é fixe, sim, é o centro de tudo, infelizmente, devia ser Portugal o centro de tudo, e focaliza-se muito em Lisboa, muita coisa que devia ser espalhada por Portugal. E digo muitas vezes que a minha melhor experiência e a minha maior experiência como ator e como artista foi em Águeda, porque Águeda levou-me levou-me para Seversvoga, levou-me para as Andanças, levou-me para Montemuro, levou-me para... E depois tu descobres que afinal em Portugal está cheia de cultura. Está cheio de boa gente. Eu conheci os de Olinda pela Dorfeu. Eu conheci os Virgem Suta pela Dorfeu. Só depois é que depois quando me falavam e diziam, eu conheço os de Olinda desde a Dorfeu, Dorfeu, o que é Dorfeu? É aquilo do Fernando Pessoa? É aquilo do... Não, cá... E agora há pouco tempo passou no Joker da RTP uma pergunta sobre a Dorfeu fica em Águeda ou Matosinhos ou não sei o quê, tipo, estás a ver? Dorfeu está na boca dos mundos. E depois conheci também a Odete Ferreira no Andamento, que foi a primeira cena também mais ligada e mais séria ao teatro.
porque a Dorfeu estava mais inclinada para a música, que era normal, havia os danças ocultas, que não estando ligado, acho que a Dorfeu diretamente, mas está ligado ao irmão. Águeda é conhecida pelas músicas, pelo folclore, os toques de Caramulo. Não, mas percebes, era tudo muito ligado à música, e a Dorfeu fez um grande esforço, esforço para se abrir à multicultura, e o Gesto Orgulho veio ajudar nisso, outros festivais, e para mim foi estar, quando saí de Águeda para Lisboa, vinha já com a armadura certa para enfrentar seja o que for, com os medos todos que temos dentro da barriga, com as borboletas todas que lá estão, mas quando começas a fazer a coisa não ficas envergonhado, porque vens preparado e enfrentas públicos diferentes. O público de Lisboa é um pouco mais educado, no sentido em que fica tudo muito mais quietinho. Nós que fazíamos em cenas que às vezes tinhas ali o bêbado da aldeia, ou tinhas não sei o que, portanto, exatamente, ali com um workshop de conseguir lidar com essas situações já estava criado, e portanto, a partir daí venho ao que... Sim, mas é muito mais, desculpa interromper-te, é muito mais do que isto tudo. A Dorfeu deu-me as primeiras oportunidades para poder brilhar num palco, deu-me as primeiras oportunidades para ser ajudado, no sentido em que, mesmo estando na Compondo Cenas, eu lembro-me disso muito bem, que é outra associação, com as mesmas lutas, mas uma associação diferente, em que os próprios espetáculos que a Compondo Cenas fazia, a Dorfeu dava o equipamento, apesar de ser com a Câmara de Águeda, mas, ou seja, a Câmara de Águeda dava-nos o palco, a Dorfeu dava-nos o equipamento para tornar possível o espetáculo. O talk show São Cenas foi possível graças a essa máquina cultural que existe. Essa sinergia. Exatamente. Sim. Portanto, a questão da sinergia. Isso tudo fez com que acreditasse no meu sonho e deram-me as primeiras asas. Foi o meu Red Bull. A Dorfeu foi o meu Red Bull. Ok. Olha, e o que é que te fez ainda um bocadinho mais atrás, o que é que te fez esse gosto pelo teatro ou pela comédia? O que é que te fez tomar essa decisão? Foi é isto que eu quero fazer, é isto que eu gosto. Foi uma necessidade. Foi uma insatisfação que me deu esta... Eu sei que vai parecer agora inteligente, mas é a única parte inteligente deste podcast, portanto, abusemos dela. Não acredito. É verdade. Isto foi uma história, daquelas histórias de 7 anos, 7 anos, em que temos aqueles jantares que antigamente se faziam em casa, em que vinham os primos, familiares, e depois havia aquela parte de ressaca, que era os adultos jogavam aquele jogo de tabuleiro e ficavam as crianças juntinhas com aqueles dois mais velhinhos, estavam a ver a televisão, e de vez em quando havia aquelas perguntas do que é que tu queres ser quando fores grande. E lembro-me, não sei dizer o contexto, quem foi a pessoa, o que foi, só me lembro de... nem muito bem da profissão, portanto vamos dizer que era um professor já reformado, e que ele me fez a pergunta: o que é que tu queres ser quando fores grande? E depois de perguntar aos outros miúdos, eu disse: eu quero ser polícia, quero ser astronauta, quero ser médico, quero ser... E ele diz-me: não, tu tens que ser uma coisa. E eu disse: então, mas tu foste o quê? E ele: eu fui professor. Só. Então? Ele só? Foram 40 e tal anos de carreira, não sei o quê. Não, mas eu quero ser muita coisa, não sei o quê. E ele diz-me que há só uma profissão que pode ser essas coisas todas, que é o ator. É o ator, precisamente. E eu, inconscientemente, fiquei com aquilo na cabeça. Não foi tomada naquela altura com 6 anos, tipo, olha, isto que eu vou seguir, vou estudar isto. Não, claro. Foi... Mas aquilo ficou ali fazer ricochete. Exatamente. E depois eram aquelas coisas que eu fazia com a minha irmã, que era usar as camisolas do meu pai, os fatos da minha mãe, os vestidos da minha mãe, os fatos do meu pai, o calçado, e fazíamos sempre aquele espetáculo no fim do jantar, dos domingos, e que levávamos depois um chapéu para receber as nossas moedas. E um dia fizemos isso num casamento, já com muita mais pessoas, e dançamos a lambada, que era na altura a música que estava a dar, e fizemos aquilo no mini palco do auditório, e recebemos uma salva de palmas. E Rui, eu não sou cocainado nem tomo heroína, mas posso-te garantir que foi muito próximo o vício ficou ali, ficou tipo, eu quero não por receber palmas, por tomar lá aquelas palmas, mas tive uma causa, a transferência de energia, percebes? E foi tipo, eu se calhar quero ser isto.
E depois foi um debatezinho com os meus pais, porque os meus pais eram mais de não, vai isto do ator, estuda, porque isto do ator, tu sabes, não era aqueles pais que te diziam não, ator não, nunca na vida, mas tentavam por outros caminhos de dizer-me tipo, tentou vai para a dissuadir-te. universidade, estuda, faz-te homem e depois se quiseres Pelo simples não, tira um curso. Epá, mas não conseguiram. E depois foi sempre tudo o que eu podia fazer, pá, desde a associação de estudantes, desde tudo aquilo que tinha a possibilidade de subir a um palco, eu ia. E acho que é a única profissão realmente que me possa permitir ser todas estas coisas, inclusive a morte. Para tu veres. Pois é. Efetivamente é versátil a esse ponto. Pronto, como alguém diria, portanto foste mesmo picado, e uma vez picado é muito difícil andar para trás. Tal e qual, fui bem picadinho. Olha, entretanto, em Lisboa fizemos aqui estas analepses, não é? Penso que é assim, portanto andámos para trás, e agora voltando mais ou menos ao ponto de partida, em Lisboa já televisão, teatro também? Ora, primeiro televisão, muita no sentido em que no início não houve quase teatro nenhum, houve só o teatro rápido, não sei se cheguei a explicar-te isso, o que era ou não. Sim, acho que essa partilha será... Vamos será partilhar com os outros, pá. Ok. É para partilhar, não é? Ok. É isso. Então, para vocês, resumidamente, são 4 salas com 4 histórias diferentes de 15 minutos. Infelizmente eram, exatamente, infelizmente. Porque continua a haver em Madrid, que foi de lá que surgiu a ideia de fazer cá em Portugal. São 4 salas com 4 histórias completamente diferentes, em que são de durações, a duração de cada peça são 15 minutos, com intervalo de 10, e depois entram outras pessoas e são assim 5 vezes. Portanto, para os atores é forte, é puxado. E a magia disto tudo, que já por si só já é bastante maravilhoso este conceito, o ator não entra num palco, não entra numa plateia e vê o ator num palco. Não, o ator entra no decor, entra e faz parte do cenário. Por exemplo, numa das minhas peças era uma mesa de jantar em que alguns atores ficavam de pé, o público ficava de pé, alguns sentavam-se à mesa, comigo e com a Teresa Madruga, uma primeira fase, e depois noutra fase com a Rosa Vila, acho que é assim o nome, Rosa Maria Vila, acho que é assim. Em que o público sentava-se à mesa e de repente estavam ali os atores, e eu inclusive às vezes dizia, olha, passa-me o sal, obrigado, e a peça continuava. Exatamente. Ou seja, para o público era uma experiência única, nunca tinham estado com os atores em cena a ver uma peça, e acho que para mim isso foi, para nós atores, claro, era mesmo os atores já com alguns anos disto ficavam, espera aí, não há aquela fronteira, isto está... Não existe uma quarta parede, não é? Não existe quarta parede, exatamente. Tecnicamente é assim que se diz. Essa foi a minha única experiência durante muito tempo. Fiz 3 peças aí, fiz o Comatose, fiz o Nem Atas Nem Desatas e a Guarda-Chuvas de Chocolate, como é que eu me podia esquecer disso? O Guarda-Chuvas de Chocolate do António Lobo Antunes, as crónicas dos Guarda-Chuvas de Chocolate, em que também foi um sucesso e que foi se calhar das peças mais complicadas de fazer para mim como ator, porque estava sozinho, era um monólogo bastante complicado, e o António Lobo Antunes, as palavras dele são facas, são talheres, tu estás a comer aquilo, às vezes enjoa, outras vezes vomitas, outras vezes choras. É difícil. Cada palavra tem uma carga bastante... Eu costumo dizer que é um chefe gourmet de estrelas Michelin. Estás a ver? Tu tens os mesmos ingredientes que um cozinheiro Michelin, a ti vai-te sair uma omelete, não desfazendo, e ao outro vai-lhe sair um lamiré de caviar, de champignon, percebes? E o Lobo Antunes é isso, pá, ele com 5 palavras
põe-te em coma, ficas ligado às máquinas. E então foi ótimo fazer esse trabalho desse grande autor. Ficaste com uma estaleca, com o tal arcabouço, portanto isso foi mais um sim, foi mais um reforçozinho. Passo. Foi mais um reforço. E fazeres aquilo 5 vezes por dia, são 5 vezes por dia, tu chegas ali à última sessão e tu estás cansado, estás chupado, porque o público está contigo, portanto está mais perto, a energia é sugada de uma maneira, não tens a tal quarta parede, não tens proteção, é sem preservativo ali percebes, se alguém não gostar de ti pode mandar uma chapada, está ao teu lado, mas o que eu quero dizer é que à quinta sessão eu já ficava. O Rui Carvalho, que foi o encenador, o Rui Carvalho é nosso amigo da Dorfeu, da Águeda também, por aí. Sim, Tondela. É Tondela, é o Acerto, grande Rui, um grande abraço para o Rui. Grande. E ele dizia-me, tu estás no ponto, quando entras na quinta sessão, tu estás completamente vazio de qualquer tique ou de qualquer proteção, estás desmunido de tudo. Okay. E então estás completamente entregue, as pessoas iam de lá a chorar porque eram as memórias e outras pessoas diziam, eu lembro-me disto e lembro-me daquilo, passam 15 minutos, percebes? E então foi voltando ao assunto, foi a minha experiência de teatro, passado um ano em Lisboa, e depois fiquei com televisão, séries, curtas-metragens em cinema até ao ano passado, portanto estou cá há 9 anos, fiz o meu primeiro ano ainda uns 6, 7 meses de teatro, depois tive 8 anos só com ficção, de várias cinema, televisão, curtas e por aí fora, e depois, o ano passado, tive um convite feito pela Samantha Castilho, uma grande amiga, uma grande atriz também, para fazer de Harold Pinter, Betrayal, Traições, é verdade. Só peças assim, eu só me dão peças assim, percebes? Não é toma lá da cá, vê lá. Não, mas foi outro desafio também muito grande, porque como tu sabes, eu gosto da comédia, mas aqui as pessoas dizem todas, tu tens algo em ti que dá aquele pesar, aquela pena, o drama. E eu, o quê? Eu agora ia dizer uma asneira, estás a ver? Convinha aqui o bip. Convinha aqui o bip. Mas pronto. Mas espontaneidade. Que salis. Exatamente. E então foi feito o convite, em que eu vi o texto, em que é um texto puxadíssimo e que tem também uma genialidade do autor, que ele é genial nisso, é que começa de trás para a frente, começa no fim e acaba no início. E tu ficas tipo, mas já não é complicado fazer esta peça, temos que complicá-la mais. Andar ao contrário. Literalmente foi um trabalho de mês e meio, com máscaras, com o fator X do coronavírus, testes abundantes, portanto fazias aquilo. Portanto isso já foi feito então em 2020. Em plena pandemia. 2020, exatamente. A respiração no teatro nessa altura não era problema, porque um gajo com as zaragatoas que a gente levava nas narinas, respiração não havia problema nenhum, andava ali tudo desentupido. Tudo limpinho. Mas foi feito ainda no teatro. Que eu sou péssimo em nomes. Isto é péssimo. Eu tenho que decorar textos, mas não consigo decorar nomes. É incrível. Mas pronto, foi feito no teatro com o nome de uma célebre atriz, que agora não sei dizer, que era no Teatro Aberto, no Teatro Intervalo, em que fizemos com a sala que era antigamente o ano passado, em que havia 2 lugares vagos, um lugar sentado, 2 lugares vagos, um lugar sentado, estás a ver, e que tinha que acabar às 22 horas, então tínhamos que pôr a hora mais cedo e por aí fora, portanto começar às 8. Já era por si só, com as declarações todas, porque eu moro em Lisboa, tinha aqui para Oeiras, parecíamos La Résistance Française, estás a ver, quando se fazia, ou então aqueles comunas que faziam teatro e reivindicações no tempo de Salazar,
percebes? Tínhamos essa aventura. Vamos fazer teatro clandestino e o Coiraças, estás a ver como mas é verdade, mas conseguimos fazer a peça, tivemos inclusive o ex-ministro da Educação lá, tivemos algumas personalidades lá, tivemos atores lá, tivemos colegas lá, ou seja, a coisa positiva disto tudo é que valeu a luta e valeu a vitória sobre este vírus maldito que nos tirou bastante tempo, mas que foi feito teatro, foi feito cultura. E pronto, esta foi a minha última experiência em teatro, e que vai ser retomada por um ilustre senhor chamado Isaltino Moraes, que acho que não é conhecido. O nome não é estranho, mas pronto. Em Oeiras? Oeiras. Não é espanhol, não. Mas pronto, sim, o Isaltino Moraes, que fiquei admirado. O senhor foi ver a peça, ficou contentíssimo com a prestação dos atores, inclusive a minha. E que vai repor a peça na sala Rainha de Oeiras. E quando isto acabar, quando o governo se decidir abrir portas das salas, ou a gente começa a fazer isto nos autocarros, não sei, ou no metro, em qualquer lado. Portanto, basicamente começaste com o teatro e não acabaste, porque não é isso de que se trata, mas antes esta espécie de intervalo que estamos a viver agora, também foi o teatro. E pelo meio houve então muita televisão, as tais curtas, cinema, também um prémio de ator secundário, um outro prémio também coletivo que teve a ver com o elenco. Nos Estados Unidos, nos States, toma lá. Olha, não é de Felgueiras, é dos Estados Unidos. Não, claro. Mas essas coisas vindas da terra do tio Sam obviamente tem outro sabor, tem outro peso. Conta-nos essa história. A anterior e essa. Sim, a anterior. Começando a primeira foi a Cineforia fez um post no Facebook, no Instagram, com os atores prováveis de ganharem aquele prémio. Havia o Rui Unas, havia o Rogério Samora, e de repente Luciano Gomes e Miguel Monteiro. O Miguel Monteiro, não sei se é Miguel Monteiro. Lá estou eu com os nomes, mas eu depois a essas pessoas não vou fazer ouvir o podcast. E havia outro ator que também entrava nesse filme, e que também estava sugerido como melhor ator secundário. E foi a Maria João Ferreira. Desculpa interromper-te, estamos a falar de Há uma Cidade Entre Nós. Exatamente, Uma Cidade Entre Nós, realizado pela grande Maria João Ferreira. Maria, beijinhos, e quando houver um próximo filme, estou aqui. Mas isto para te dizer que quando ligaram e disseram, já viste, estás selecionado para não sei o quê. E na altura, isto foi aí, sei lá, 2012, 2013, eu fiquei, eu não sabia como reagir, fiquei, fixe, depois fui ver os nomes, e eu disse, algum dia, mas esquece lá isso, algum dia. E depois ligam-me a dizer, olha, foste selecionado, e fui eu, e foi o outro ator que entra comigo também, no mesmo filme, fizeram a exceção de dar prémio a 2 atores nesse ano. Porque eles estavam muito divididos e disseram, não, nós temos que dar a um e temos que dar ao outro. Boa. Porque isto está execo. Eu fiquei, depois falei com o presidente dos como é que se diz? Dos Oscars? Não, dos juízes que avaliam o filme, o jurado. O jurado, exatamente. Relembramos às pessoas que estão a ouvir este podcast que esta conversa está a ser realizada às 4:30 da manhã. Não, estou a brincar. Mas aos jurados, pode ser que o quisermos, pode ser 5 da manhã até lá. Precisamente. E bebemos uma garrafa de whisky cada um, não estou a brincar. E então a cena foi que falei pela primeira vez com o jurado e tive a ouvir a opinião dos gajos e fiquei bastante admirado com coisas que eu próprio não sabia que as pessoas viam quando eu estava a fazer. Era bastante ingênuo e continua a ser, tipo, faço o papel e não estou à espera, tipo, nesta cena o pessoal vai reagir assim, ou nisto
Não, penso, às vezes nem penso, e nem devo pensar, não se deve pensar. A tal espontaneidade tem que ser o personagem a falar. Exato. E isto é muito fácil de falar, muito difícil de fazer. E um bip aqui também dá mas é isso. E então fiquei super contente. Mas foi um orgasmo. Foi um orgasmo muito rápido. Exatamente, mas foi um orgasmo. Foi precoce, porque foi tipo, ok, no dia a seguir estás à procura de trabalho. Porque eu não sei se isto é arrogante de se dizer, mas não é o prémio. É fixe, experiência nova, estão a gostar do que estão a ver, estão a valorizar aquilo que fazes, mas tu gostas é de fazer. Claro. E então é quase como, se calhar é um bom prémio para ser falado mais tarde, ou como agora, mas não é, será, agora quero fazer mais. E pronto, passa muito rápido. Se calhar esse prémio, só interromper um bocadinho, se calhar esse prémio eventualmente poderá ajudar-te a poderes fazer mais, ou pelo menos com mais frequência. Sabes que isso eu não vivo nos outros países, mas aqui em Portugal isso não tem sido justificação para ninguém. Okay. Se tu fores a ver as pessoas que ganham prémios, sem ser a Rita Blanco e outros que já são, e por mérito, pessoas que têm trabalho abundantemente. Claro. As pessoas que ganham prémios, mesmo aqueles que vão lá fora e ganham alguns, podem serem falados ali durante 6 meses, mas depois desaparecem muito rapidamente e volta outra vez aquelas pessoas do sistema que bem está incutido neste rail cultural português. Se calhar ficam a pensar, ele ganhou um prémio, se calhar é muito caro, não vamos falar com ele. Isso também é uma das coisas que surge, que mas okay. não no meu... Eu estava a fazer uma caricatura, atenção. Mas é verdade, tu tens atores como o Vitor Norte e outros que já falaram sobre isso, que disseram, agora o gajo ganhou 8 prémios este ano, com caralho, o cachê dele deve ter aumentado 12 vezes, percebes? Então as pessoas tentam evitar, mas não é justificação, as pessoas têm tendência a falar com as mesmas pessoas, e então... não têm ousadia ou se calhar não se querem dar ao trabalho de conhecer outros trabalhos mas não tirando valor às pessoas que estão a trabalhar. Por exemplo, esta realizadora foi buscar atores pouco ou nada são conhecidos neste sistema, tem o seu valor, tem o seu trabalho, tem o seu percurso, tem a sua viagem, mas decidiu fazer aquilo. E que tu, quando chegas nos Estados Unidos ou no México ou no Japão, como este filme foi, as pessoas ficam uau! E não estou a falar de mim, estou a falar do filme, da história do filme e dos atores que lá estão, ok? Ficam, mas eu não percebi o português, está legendado obviamente, mas a emoção está toda lá. Portanto, isto é a prova de que é possível fazer outras coisas ou as mesmas coisas com outros atores, porque há espaço para toda a gente. Eu continuo a acreditar que há espaço para toda a gente, mas não aprofundando esta situação, porque ainda quero continuar a trabalhar, mas sempre que vivemos ainda numa ditadura transparente, mas ela está lá, está por lá. E depois o segundo prémio foi com a Ana Carvalho, que é uma atriz que também entra no filme, que faz de minha esposa no filme, e que está a tirar, e já acabou acho que o curso nos Estados Unidos, e que está a dar frutos. Ela agora vai fazer uma série lá, que é uma grande atriz também, que não encontrou o seu espaço cá e que encontrou nos Estados Unidos, mas também Portugal ao pé dos Estados Unidos, os Estados Unidos é pequenino, portanto ela encontrou espaço lá, mas não encontrou cá. E que está a ter bastante sucesso. Ela foi chamada primeira realizadora, foi contactada pelo júri de Universal Texas qualquer coisa, que estava a premiar filmes estrangeiros, e o nosso filme foi premiado como melhor filme estrangeiro e foi premiado como melhor elenco estrangeiro também. E então ligam para a realizadora, e a realizadora diz, não tenho possibilidades, eu moro em Lisboa, não consigo ir agora para os Estados Unidos receber o prémio, mas tenho uma atriz que está aí e que porventura estava perto da cidade onde se ia organizar a entrega dos prémios, e foi a Ana Carvalho receber em nome de toda a gente aquele prémio maravilhoso, aqueles 2 prémios maravilhosos, e portanto para nós foi magnífico estar nos Estados Unidos e falarem dos nossos nomes e do filme e da entrega e da qualidade do filme. É fantástico. É óbvio que é fantástico, mas não deixa de ser outro orgasmo que também no outro dia dissipa-se com o desejo de continuar a trabalhar
E fica sempre, mas é bom, é óbvio que é bom, porque as pessoas depois quando falam ou vão ao IMDb, ou pessoas que estão fora do sistema e que estão à procura de fazer um filme mais a respeitar o ADN dos personagens e não a respeitar os followers do Instagram, ainda vão à procura de atores que identifica-se com a ideia do personagem, do argumentista, neste caso, ou do realizador. Sim. Portanto, é sempre bom. E aqui neste caso, isto terá sido uma espécie de um orgulho coletivo, ou seja, recebeste um prémio individual, mas depois também o reconhecimento do elenco. Portanto, isto acaba por ser justo. Ficar justo, não é? Quer dizer, durante os meses pude dizer, só eu e o colega que tínhamos ganho o melhor prémio da ator secundário, pá, graças a nós o filme foi fixe, mas depois quando ganhamos todos, aí já não deu para dizer mais nada. Não, estou a brincar, mas sim, foi eu ia fazer essa pergunta ao contrário, era aí que queria chegar, mas ok, obrigado, Luciano. mas percebes, foi bom, sim, para percebermos todos que e quando recebemos o prémio, o segundo, havia atores, inclusive um dos protagonistas já estava em Macau a trabalhar noutro ramo, outro ator, também acho que o Tiago Ortiz, acho que é o nome dele, esteve a trabalhar como ator, mas depois não deu para continuar, ou seja, já havia atores naquela altura que deixaram de ser atores quando recebemos o prémio, por falta de trabalho, e que tiveram que alguns trabalhar no outro ramo, inclusive eu trabalhei num call center, porque houve ali uma zona em que não conseguia trabalho, isto não é um mar de rosas, e que foi difícil, às vezes é difícil, estás a receber prémios e não estás a trabalhar, percebes? Quando eu te digo que isto é só um pequeno orgasmo, é bom, acaba e depois lá voltas tu às 6 da manhã. É bastante contraditório do ponto de vista emocional esta questão de fui reconhecido, mas neste momento não trabalho. Deve ser muito estranho esta... É frustrante. Este paradoxo, no fundo, não é? Acaba por ser um paradoxo. Sim. Da forma como falaste, a sensação que fica é que de facto o teatro é inagualável, é uma escola, é algo muito mais intrínseco quase ao ator, não é? Quer dizer, é uma coisa, essa transferência, essa troca de energia é uma coisa muito mais intensa ou muito mais próxima, mas de qualquer das formas, o que é que te dá mais gozo fazer? Ou seja, isto no cômputo geral, obviamente que o teatro é muito mais intenso, mas eu vou respondendo com uma crítica a ver se me faço entender. A Rebelde começou, não podia responder de outra maneira, que é: o teatro dá-te tempo para estares parado, o teatro ensina-te a falar para saber estar calado. A televisão não te dá tempo para isso. A televisão, na novela, e agora, porque eu tenho uma Marina Mota dentro de mim também, e ela falou há pouco tempo sobre isso, e ainda bem que temos uma Marina Mota em Portugal, que faz novelas, que é trabalhadora, acho que agora vai ser da TVI, ou da SIC, mas fala aquilo que pensa sobre a arte, e ela diz que a novela hoje em dia é para encher chouriços. Não deixam tempo ao ator para ser ator. E isto, respondendo à tua pergunta, é que o teatro, o encenador ou a pessoa que está a trabalhar contigo, ou o outro ator que está a trabalhar contigo, tem um percurso para encontrar a personagem, para poder haver uma troca legítima, no sentido em que estamos a respeitar aquilo que o autor escreveu e quer passar. Nós respiramos como o personagem, nós falamos como o personagem, e quando nós chegamos lá, volta tudo a zero. Vamos voltar a aquecer a voz, vamos voltar a ler, vamos voltar a fazer uma italiana, ou seja, dá-me mais gozo ser ator quando estou a fazer teatro, porque eu sinto que estou a respeitar não só a profissão, e que estou a exercer a minha profissão. Em alguns trabalhos de televisão, não te vou esconder que recebes a tua sessão, recebes as tuas cenas, à hora que tens que ir ao Caixo de Toré para seres transportado até ou à Plural ou à ESP, e muitas das vezes o papel é ação, luz, estamos, Luciano, vamos fazer vocês aqui ensaio, vamos fazer aqui e tal, ok, vamos lá, ok, e percebes, é uma... Quando estás por ela já foi.
Já foi. E no início eu tinha aquelas preocupações todas que deixei de ter ao longo do tempo, tinha que já vir com essas preocupações despachadas, e há coisas positivas, ensina-te a uma velocidade louca de decorar texto. As pessoas não têm noção dos textos que são enviados e em desordem, ou seja, aquilo não tem a ordem cronológica que tu vês na televisão. Episódio 1, episódio 2, às vezes começas no episódio 80 e à tarde estás no episódio 40. As emoções, percebes? Os textos. Então, mas eu há bocado estava-me a divorciar de ti, agora estou em cima de ti, espera lá. Isto é uma escola, não tens tempo para... És um piloto de Fórmula 1, ok? Pois. Não é conduzir o teu Jeep num passeio TT, é complicado. Portanto, ambas têm coisas positivas, ambas têm os seus desafios, mas dá-me mais gozo, não te vou esconder, fazer cinema ou fazer teatro. Pois, já leia, exatamente. Ok, portanto, digamos que a televisão... Deixa-me só dizer-te isto para acabar o raciocínio. Precisamente. É triste, e digo isto sem querer atacar ninguém, mas é triste que a novela seja a luz da cultura neste momento em Portugal. Quem é ator de novela recebe muito, quem é ator de novela aparece muito, quem é ator de novela faz também apresentação de programas, e o cinema e o teatro, em que acho que deviam ter ou voltar a estarem nos lugares merecidos na cultura e na boca das pessoas e nas escolas e nos assuntos que se falam, porque é muito triste abrir um telejornal com a estreia de uma novela, por exemplo. Acho triste. Sim, a novela tem o seu espaço. Eu volto a repetir isto porque é bom frisar isto, senão vou ganhar inimigos, e estou-me um pouco a cagar para isso. É preciso dizer, para as coisas melhorarem, é preciso dizer as coisas. E acho que o cinema, o teatro mereciam um respeito diferente daquilo que está a ter. E que a novela tem que ter também o seu respeito, e que também tem que ter o seu lugar, assim como todas as outras áreas de cultura tem que ter. Agora não podemos atropelar outras para vincular outras. E acho que é isso que se passa. Nós temos muito, é um pouco tendencioso da nossa parte de, para o Cristiano Ronaldo ser bom temos que deitar um abaixo, para o Armando José ser bom temos que deitar outro abaixo. Ou seja, não podem ser dois bons, não podem ser três bons, temos tendência a ser, não há espaço para muitos bons, e acho que se nós mudarmos essa mentalidade, percebemos que há espaço para vários bons, vários melhores, várias coisas boas. Mas pronto, isto foi outra parte. Sim, claro. Séria. Sim, ia perguntar-te um bocadinho também nesse seguimento, exatamente esta questão de se calhar a Netflix é um exemplo crasso, e pronto, e desculpem-me falar no nome, mas tem que, é só para ajudar a passar melhor a ideia, mas estes canais independentes, tanto de produção como de distribuição, estão a elevar, a pouco e pouco estão a elevar a fasquia, e acabam por, no absoluto, estar a fazer um bom trabalho. Também criam bastante emprego, também diversificam bastante a arte da representação. Achas que começa-se a ver um bocadinho a luz ao fundo do túnel relativamente à nossa indústria, em relação a todo este processo? Sim, muito sinceramente também temos que ser justos e perceber que dá 4, 5 anos para cá, Portugal está a evoluir imenso sobre as próprias curtas, o próprio respeito que há pelo ator quando se convida para fazer uma curta de final de projeto numa universidade. Tu notas que os guiões são diferentes. Antigamente era só para justificar o projeto final de ano. Hoje não, há uma preocupação de todos eles em fazer qualquer coisa. Isso começa aí, esse progresso. E esse respeito começa aí. E depois, como tu dizes muito bem, estes canais independentes têm uma vantagem, é que não estão atados ao share, a quanto é que se vende, quanto é que vamos fazer no canal, vamos vender mais que a SIC ou com a TVI. Eles estão preocupados e focados no produto. E então, obviamente, o produto irá ser melhor, irá ser mais afinado, mais respeitado. E então a Netflix veio abrir caminho para realizadores que se calhar provavelmente nunca iriam realizar da vida.
E que hoje nunca iríamos ter um Nuno Lopes a fazer aquela série que fez na Netflix e que faz super bem. Um Rafael Moraes, que pouca gente se calhar conhece, mas Rafael Moraes é um ótimo ator português. E outros realizadores e outros que trabalham, porque havia sempre aquele português que trabalhava no filme do Harry Potter, que era o gajo que tirava as luzes das lâmpadas. Era o português que apanhava os fios do Indiana Jones. Epá, não, hoje temos portugueses, sem tirar mérito a esses, obviamente, mas hoje temos portugueses envolvidos em grandes produções, há produções luso-inglesas, luso-francesas, que cada vez se juntam mais, cada vez há mais interligação, estamos cada vez mais internacionais e não ficamos atrás. E graças a isso, a Netflix a Opto veio também permitir fazer mais séries. A RTP Player, acho que é assim. RTP Play, penso que sim. O RTP Play, que também veio com webséries, que deu possibilidade a alunos de realizar webséries. Isso tudo é bom para dar trabalho, como tu dizes, e principalmente é uma plataforma, ou plataformas que nos possam... pode surgir dali um realizador conhecido e dizer, gostava de trabalhar com este ator, gostava de trabalhar com aquele impressionou-me. Ou seja, nós para trabalharmos temos que aparecer. E há pouco espaço na plataforma que há bocado disse que é a Novela, acho que é a maior plataforma neste momento na cultura de ficção em Portugal, e não há espaço para todos, nem todos os papéis podem brilhar, e então é só positivo haver cada vez mais possibilidade de entrar num filme, ou numa série, ou numa websérie, ou numa curta. Portanto, isto é só positivo, e cada vez é melhor, cada vez é mais tem uma maior qualidade, tem uma maior preocupação perante a luz, a cenografia, o som, o ator, tudo isso é válido. Sim, quando falamos ou seja, não é também a questão, obviamente és ator e portanto essa será a tua análise se calhar mais sentida e mais próxima, mas mesmo do ponto de vista técnico e mesmo até em termos de orçamento, ou seja, a preocupação do que é o orçamento, ou seja, a maneira como se vê aquilo que se gasta sendo um investimento e não um gasto, portanto toda esta mentalidade em termos de investimento, de negócio, também vai mudando, não é? Portanto, ou seja, em termos de produção. Sim, essa consciência, tudo isto. Essa consciência de profissionalismo tem sido ganha por vários setores. O turismo ganhou o melhor filme, Turismo 2020, porque teve essa preocupação. Não é só mostrar uns planos de uma praia e uns planos de uns castelos e uns planos de umas cabras no monte que vai dar prémio. É o som, a imagem, a montagem, a edição, a cor, isso tudo. É outra coisa. Nós temos publicidades premiadas lá fora. Nós temos curtas premiadas no Japão, no México, em vários festivais, porque houve essa preocupação ou seja, houve essa consciência de que não bastava ser bom e ter bons planos. É um conjunto de fatores bons que faz com que... É um conjunto. Exatamente. E isso nós acho que estamos lá. Não ficamos atrás de ninguém. No meu ponto de vista. Olha, já agora, um bocadinho ao lado deste assunto, esta questão do cinema americano e do cinema europeu, como é que vais vendo esta dicotomia, paralelismo, não sei qual é o adjetivo. Como público, mas amo os dois, porque ambos oferecem coisas diferentes. Como ator, eu queria trabalhar em ambos, óbvio. Apesar de ver o cinema americano tornar-se cada vez mais digital, cada vez mais em croma, cada vez mais, não deixa de ser desafiante para o ator. Veres o ator trabalhar com nada é qualquer coisa. Tu até no teatro tens um papel de fundo, uma árvore, um decor, pronto, às vezes não tens, mas ali estás vestido num pijama de licra, estás a ver, com os tomates quase ali definidos em 3D, umas bolinhas e
E tens que trabalhar, tens que imaginar, e não deixa de ser aquilo que uma criança, porque um bom ator é uma criança, imaginar ali a lava, imaginar o dragão, imaginar a gaja que está a falar contigo com 3 metros e cobras na cara, tipo, percebes? Isso tudo não deixa de ser fantástico. Apesar que preferia o cinema antigo americano, aquele cinema dos anos 80, 90, não sei, é brutal. Mais orgânico, talvez. Mas exatamente, davam 10-0 a toda a gente porque eram desinibidos. Eu acho que a grande vantagem do cinema americano é que tens o ator como o Jason Bourne ou o James Bond que cai 3 metros, cai em cima do capô, rebola-se, parte o para-brisas, cai no chão, limpa-se, faz aquele e vai a correr e ninguém goza com ele. Tu fazes isso num filme português e um dia o gajo cai 3 metros e não parte os dentes todos e não é possível, porque aqui percebes, não é essa, não somos desinibidos a esse ponto. Sim. E acho que temos essa falta de a falta de sonhar, de isto é fantástico, não é realidade. E conseguimos ter esse fantástico quando estamos a ver um filme americano, mas não conseguimos quando vemos um filme português. Ficamos logo com mas o carro está a chegar assim e houve-se uma derrapagem e não há alcatrão no chão. Percebes? Somos muito mais críticos, muito mais terra a terra. Não nos deixamos ir pela magia que o cinema pode oferecer. Sim, mas o nosso público também se calhar é um bocadinho mais de os santos da casa não fazem milagres. Sim, também, muito isso. Acho que até é isso ok, mesmo. Mas e agora voltando ao cinema europeu, que tem menos esse fantástico, mas o que é que pode ter em troca ou em substituição? Dizias há bocadinho que gostavas de fazer os dois, portanto vês também algo incrível no cinema europeu, não é? Porque obviamente que sim, que o tem. O cinema eu vou começar isto com quem sou eu para dizer seja o que for sobre um ou outro, mas o cinema se quiseres comparar um pouco, é como falemos dos desportos que há nos Estados Unidos e falemos dos desportos que há na Europa. Na Europa tens a Fórmula 1. Nos Estados Unidos tens a NASCAR, que mais é louco, à volta. Mais louco, ok? E potência máxima, é bruto, ok? Na Fórmula 1 tens desde a aerodinâmica, desde os pneus, desde da mecânica e da engenharia, enfim. Depois tens o rugby, que tem regras muito peculiares, e depois tens o futebol americano, que é pum e pam, não sei o quê. Pronto, e o cinema não deixa de ser um pouco isso também. Tu tens um pouco um glamour que não tens nos Estados Unidos. Há muitos filmes feitos em França, que a comédia francesa é muito boa, que foram depois levados para os Estados Unidos, com aquele que é Les Intouchables, tens que é com o Omar Sy, aquele deficiente. O Omar Sy é fantástico. Está num o Omar Sy é que grande filme. Também está, exatamente, que foi agora feito com o Kevin Hart e com outro qualquer, e que foi feito lá e que foi um fracasso, mas La Cage aux Folles, que é depois feito, que é As Loucas, feito com o Robin Williams e com não sei quem. Tens vários filmes franceses de comédia francesa que foram depois refeitos nos Estados Unidos e que não foram, uns foram grandes sucessos, outros não foram, mas acho que há uma ambos brilham, ambos são. Quando tu queres te lembrar os Estados Unidos desde muito cedo percebeu o que era os filmes com a propaganda da Segunda Guerra Mundial, com a história dos cowboys e dos índios. Eu até bem pouco tempo, não digo pouco tempo, exatamente, eu pensava que os índios eram os maus, para mim os índios, até quando comprava os Playmobil, os cowboys, a cavalaria que matava os índios, e depois é que eu comecei a perceber com Marlon Brando e com outros atores que vieram reivindicar que não é bem assim. Claro. Ou seja, os Estados Unidos têm os filmes não são só filmes, são histórias, são propagandas, são várias coisas. O cinema europeu é mais uma biblioteca com os livros bem arrumadinhos, com a letra A, B, C e D, e as coisas são mais, como é que é de dizer, são mais
europeias. São mais europeias, sim. São mais organizadas, são mais... É mais o filme que fala por si, percebes? É mais... Agora acho que continua a haver diferença no cinema, e ainda bem que o há, é como o Bollywood. Porque não falar do cinema da Índia, porque não falar do cinema chinês, que está a ter orçamentos incríveis e está a ter uma produção incrível. Exatamente, também, do cinema japonês, o cinema japonês acompanha-nos desde cedo, com erotismo, com violência, que o Tarantino conseguiu trazer para os Estados Unidos. Exatamente. E fazer um Kill Bill em que te fez perceber muita coisa. Portanto, acho que quando se mistura tudo um bocadinho, é bom. Sim, bom, cinema, é bom, mas... E o cinema asiático começa a chegar um bocadinho mais até nós, com uma linguagem um bocadinho mais próxima, e permite-nos também ir percebendo que há coisas incríveis, e a mensagem passa de uma forma muito personalizada, com um caráter muito vincado. Sim, e com uma troca de impressão. Tu ficas a perceber outros planos, ficas a perceber outras técnicas. Eu acho que o cinema tornou-se de mãos dadas. Não sei se consegues ver essa imagem, o cinema dar-se as mãos, sim. Tornou-se exato. Olá, cinema em chinês, olá, cinema. Com o Matrix. O Matrix veio, creio eu, é a minha opinião, o Matrix veio unir o cinema, ou seja, deixou de haver aquele cinema só americano, só europeu, porque houve a Mónica Bellucci que entrou, houve o Christophe Lambert, houve americanos, houve ingleses, houve técnicos, realizadores franceses que fizeram aquela técnica da imagem stop motion, ou seja, houve uma mistura de vários cinemas, de vários argumentistas, e criaram o Matrix. E acho que a partir daí... Mesmo até a questão Sim. Mesmo até a questão das linguagens, a questão da luta, por exemplo, é uma luta muito mais... com um estilo muito mais asiático, exatamente, muito mais marcial, muito mais... que no início não sabias. Depois o fantástico, típico do cinema americano. Sim, mesmo aquelas letras verdes que tu vês, não sei o que, é manga, pá. O manga é muito assim... Sim, de repente vês ali não sei o quê, depois de repente vês um pouco da Europa, quando há aqueles... é uma história de amor belíssima, quando há aquela coisa dos níveis de judo em que ele tem que aumentar a capacidade, é incrivelmente manga, e de repente tu vês ali, no início gosto, não gosto, este desconforto, não é? Sim. Porque sai fora dos teus estereótipos, não é? Das tuas referências, não é? Porque é novo. Quando é que eu lhe pego? Por isso eu acho que, tanto um como o outro, acho que é... Pela sua história de cada um é lindo, mas acho que... Continua para mim a ser o chinês, o indiano e os Estados Unidos os orçamentos mais galácticos e exorbitantes. E o cinema europeu continua a ser um cinema tímido no seu orçamento, mas continua... mais calculado. Mas como é curto no orçamento, os textos, os planos... às vezes quando tens pouco tens que ir buscar ideias, criatividade. E às vezes quem recebe muito descansa um pouco nos louros, não é? E fica ali... Portanto, para mim é 50-50. Ok. Olha, já falámos de televisão, de teatro, de cinema. O que é que te marcou mais fazer? O que me marcou mais? Uma ou várias coisas, mas o que é que neste momento tens assim de grandes episódios? Então, olha, muito rapidamente, aquilo que se não tivesse acontecido aquilo que eu vou contar, teria várias coisas que me tinham marcado. Mas aconteceu felizmente uma coisa que me marcou imenso, e aconteceu ao mesmo tempo uma coisa que me marcou infelizmente também muito, que te desmarcou imenso. Exatamente que é basicamente a notícia que fui selecionado para fazer um filme em França de um valor de 8 milhões de euros. Estamos a falar de uma mega produção, portanto, como ator,
Como jogador de futebol é como se fosses contratado pelo Real Madrid, estás a ver, só para as pessoas ficarem com... Pronto. Depois se eu joguei bem ou não, isso não interessa. Estamos a falar da contratação. Isso é outro caso. Não, mas e é óbvio que fiquei a saber que ia trabalhar com atores. Um deles fez o GoldenEye, que é um filme de James Bond. Outro que era filha do Johnny Hallyday, que é o tipo Elvis Presley de França. Portanto, ia trabalhar com um leque de atores, tipo, voltando ao Real Madrid, ia jogar com o Ronaldo, com o Zidane, com o Beckham, percebes, com o Casillas. Era fantástico. Quando estou na véspera de ir para a França com o realizador, um deles é o Robert Hossein, que é tipo, estamos a falar daquela companhia Godard, Lelouch e por aí fora. E estou na festa de despedida do lado português, porque era uma produção franco-portuguesa, fazia-se uma parte cá em Portugal que representaria o Brasil, e depois iríamos para a França acabar o resto do filme. A maior parte do filme, em que estou com o realizador e com alguns atores que estávamos a divertir-nos em Lisboa, e iríamos no dia a seguir, dia 14 de novembro para a França, quando de repente nos nossos telemóveis começamos a receber mensagens tipo minuto a minuto a dizer-nos sem grande como é dizer, qualidade ou precisão de morreram 10 pessoas, morreram 15 pessoas, morreram 60 pessoas, morreram... E nós estávamos tipo... A festa transformou-se numa troca de... Olha, eu isto, eu aquilo, eu recebi isto e eu isto, porque havia muita gente que estava connosco, da equipa técnica, da equipa até de atores, que moravam perto daquela zona, estou a falar, portanto, do Bataclan, do restaurante Landochine, das esplanadas que foram atacadas, e eu estando em Portugal e a viver em Portugal, estava já preocupado com a situação lá, mas imaginas as pessoas que estavam a viver lá e que estavam em Portugal a uma distância em que não podiam perceber e saber e querer mais sobre aquela situação, porque nós estávamos a receber nos telemóveis, mas nas televisões portuguesas não passava nada ainda. E de repente os números são dramáticos. Começam a subir. 182, 192 e por aí fora. Portanto, eu estou a menos de 12 horas de arrancar para o sonho da minha vida e ao mesmo tempo de ir para uma zona onde a coisa aconteceu, que estava a ser já notícia no mundo inteiro. Nós, inclusive, para depois viajar em avião, já estávamos com medidas de segurança absurdas, não em Portugal, mas quando chegamos à França, já era só militares na rua. Estávamos em estado de guerra, vigie-pirate ao máximo. As ruas que supostamente eu devia apanhar para ir ao meu hotel, não passei por aí, tive que fazer quase a volta de Paris para ir para o hotel. Ficamos com uma paragem de uma semana e pouco antes de começar a gravar, porque as pessoas, por muito mais que quiséssemos fazer bem as coisas, não estaríamos aptos para fazê-las. Inclusive havia um perchista que tinha um familiar ou um amigo, não sei precisar, que era uma das vítimas do Bataclan. Portanto, as pessoas estavam mergulhadas num terror, num estado de guerra, num estado de terrorismo que não deixava o realizador e a produtora tomaram a medida certa de não... Fiquem com as vossas famílias, ficam a saber se está tudo bem e depois então voltaremos a trabalhar. E lentamente, não foi uma coisa que foi feita... Olha, tu neste caso acabou por ser ainda mais intenso o facto de que também viveste lá e portanto havia ainda uma série de links, não é? De memórias que acabaste também por juntar, de espaços. Sim, porque exatamente, eu vim de lá, ou seja, os meus pais tomaram a decisão de sair de França e virmos para Portugal porque havia na altura, 93, 94, 95, os atentados aos metros de Paris, atentados aos metros e não só, na rua, da parte do Hezbollah em relação à Palestina. E se é
uma causa justa, se não é, não estou aqui para discutir isso, estou a discutir a escolha feita para reivindicar seja o que for. Tu não podes tirar vidas, tu não podes ser, não podes matar, não tens o direito de matar. E portanto isso faz com que os meus pais decidiram, porque isto para resumir, os meus pais tinham uma empresa de ambulâncias privadas e nessa altura eu estava dentro daquilo que se passava nas esplanadas, os bombeiros tentar parar uma hemorragia numa esplanada, tentar tirar um fragmento de um parafuso, porque eram bombas artesanais, e tu quando tens 12, 13, 14 e que não podes... Sim, essas coisas batem. Muito, Rui, muito... quando tens mais novo, passa ao lado. Quando tens 8, é quase, tens sempre a hipótese de imaginar, de brincar. Tu ali quando entras nos 14, 15 é traumático, ficas... Quando começas a ter consciência que a morte existe, exatamente, não é? quando tu... De facto. A maldade. Mais do que a morte. A maldade, a morte, exatamente. Essas coisas do mundo real. Exatamente, e os meus pais aí tomam a decisão de vender tudo e de vir para Portugal. E como estavas a dizer, os tais links, é estranho sair de França com a ideia de vamos para um país mais pacífico, e não que a França não o seja, mas naquela altura estava a atravessar uma fase má, principalmente na região de Paris, e de repente voltar para viver um sonho que é muito rapidamente apagado por uma situação de terrorismo quase idêntico ou pior, diria eu pior porque fez muito mais mortes, na mesma zona que me fez sair de lá. Portanto, sim, foi muito estranho. É como se alguém me dissesse, calma que isto afinal não parou, como tu dizias há bocado e muito bem, parece que isto nunca parou. Continuou. Exatamente. Yeah. E então é chocante uma cultura que se vive em Portugal que é tão tenra, tão pouco discutível, não se discute essas coisas, a religião, e agora que quer-se incutir isto às pessoas, e eu acho que Portugal é que tem um remédio para estas coisas, que é, gostas de porco, não gostas, está-se bem, come cabra, tu não gostas disto, então vai para ali, tu não, percebes, é cool, é pacífico, ninguém chateia ninguém com essas merdas, e aqui em França era o oposto, nós queremos isto e nós queremos reivindicar isto e isto, não sei o que, tá bem, mas não matem pessoas, não há o direito de fazer isso. E quando tu estás a gravar, estás a viver um sonho, mas ao mesmo e ainda por cima o meu personagem tinha que passar por uma fase de formação de tiro em que, na minha cabeça foi isto foi a pior e a melhor, tudo junto. Ou seja, o sonho e o trauma, porque foi traumático, e passo a explicar. Quando eu comecei, passei por várias fases, até mandar tiro real, munição real, para termos a noção do tiro, ou seja, tu piscas menos os olhos quando tu mandas calibre forte, quando tu vais mandar na cena já é uma pólvora seca menos forte, portanto o impacto e o recuo é menos importante. E quando tu estás a ser filmado, porque a filmagem também passa por aí, ficas com os olhos abertos e com a cara da ação, de tiro, fica uma cena linda. Portanto, tu mandas... Sim, há uma relação exatamente, com a arma. O susto não passa despercebido. E então, quando eu passo ao tiro real, eu nunca tinha-me acontecido, nunca tive aquilo, bloqueei, falo com o realizador, digo ao realizador, eu não estou a conseguir fazer isto como deve ser, peço desculpa, e o realizador diz-me, não há problema nenhum, não és o único, já tive feedback de outras pessoas com essa situação, vamos recuar a cena dos tiros e da ação para o fim de gravação, para tu perceberes a densidade da coisa. E pronto, foi respondendo à tua pergunta, foi o que ou seja, é triste não ter sido a beleza ou o trabalho de um personagem, ou a beleza da peça em si, ou a beleza do prémio, como falavas há bocado, que me marcasse mais, foi mesmo isto, porque foi traumático. Agora, se tivesse que escolher, obviamente, uma coisa que me marcasse pelo positivo, não daria para fazê-lo, porque a primeira coisa que me passa pela cabeça é isto.
Mas depois, pondo isto de lado, podia-te dizer que a melhor sensação que tive como ator foi fazer a peça dos guarda-chuvas de chocolate em 15 minutos do Lobo Antunes. Foi se calhar a mais foi onde me senti completamente ator, exausto pela peça, levado pelas características do texto, tudo aquilo que um ator tem que ter e fazer e humilhar-se e deixar de ser ele, e foi essa peça, foi o mais... E isso quase no princípio de tudo. Ok. Também só por si já é uma belíssima história, porque depois de tantas outras coisas que se sucederam, essa acabou por ser se calhar um dos momentos também que te marcou e que te ficou registado em termos do que é ser ator. Sim. Mas cuidado que como ator e não como cidadão, tudo isto que aconteceu são, se me posso permitir da palavra, workshops. É tudo aquele trauma que eu tive, ou aquela sensação que eu tive numa personagem futura, ou num personagem que tenha passado pelo mesmo. Isto tudo ajuda. Percebes? Eu sou bastante... Claro. Choro quando tiver que chorar, grito quando tenho que gritar, porque sou assim, e preciso de fazê-lo. Mas, no entanto, sei guardar tudo em gavetas que a gente guarda, para depois serem úteis para a profissão, para serem úteis para o desenvolvimento de um personagem. Portanto, isso tudo lá está, é positivar. Tudo é positivo, tudo constrói-se, tudo se desconstrói, por aí fora. No fundo, nós somos aquilo tudo que fomos e que seremos. Nem mais. Estamos fortes. Em tempos de tensão, que é o caso, o mais frágil é o que parte primeiro, e portanto neste caso, por um lado a sociedade e a comunidade política constatou a importância da arte e da cultura nas suas mais variadas formas, e por outro percebemos todos que as coisas não estavam bem. Este ano e qualquer coisa que já lá vai serviu exatamente para isso. Mostrou coisas que estavam frágeis, descobriu outras que não eram tão frágeis, mas que também não estavam bem. Portanto, no fundo, temos aqui esta dualidade do que foi, do que está a ser, e do que é ainda a pandemia. Podemos ver a pandemia também como ter um lado positivo? Com certeza. Não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Foi bastante positivo. Ou seja, nós não podemos extrair do negativo, por si só, já negativo, e continuar a pensar que seja negativo. Nós estamos numa fase negativa. Ou seja, o vírus, as mortes que com ela leva, e aquilo que é preciso fazer para combatê-lo. Isso é o ponto número 1 da pandemia. Okay? Depois há tudo aquilo que é positivo, que é, estamos a conseguir combatê-lo, estamos a conseguir diminuir as coisas, estamos a conseguir ser mais conscientes que o resto da Europa, ou seja, estamos a ser se calhar dos melhores bem comportados a querer combater isto da pandemia. Depois, subjacente a isso tudo, temos aquilo que já estava mal, e aqui volto a frisar a mediocridade que Portugal estava a ser e que ninguém via. Quando digo mediocridade, isto para situar as coisas como deve ser, quem era escolhido para o posto de proteção civil, posto da SNS, posto de cultura, posto de não sei quê, era muitas vezes uma pessoa escolhida por ser amiga de alguém ou por ser do partido de alguém e não por perceber do assunto. Logo à partida, o assunto nunca podia ser tratado como deveria ser tratado. E daí a mediocridade desse mesmo. Claro. Mas ninguém sabia disso. É como é e ponto. E esta pandemia, graças a Deus, veio trazer essa luz para as pessoas envolventes, ou seja, neste caso os médicos em relação à SNS, os atores e vários componentes da cultura à cultura, mas principalmente ao povo. O povo conseguiu perceber que a cultura não era só feita ligando a televisão ou comprando o livro.
ou jogando o jogo, ou porque vê uma peça no YouTube. Conseguiu perceber que o teatro era um conjunto de pessoas até chegar ao palco. Percebeu que os festivais eram um conjunto de técnicos para montar o palco, montar as colunas, montar o sistema de luz, por aí fora. Ou seja, houve uma consciencialização. Eu estou a falar muito seriamente, eu tenho que fazer uma anedota no fim. Ou seja, senão vou me tornar inteligente. Não, mas houve uma consciencialização daquilo que é a cultura e daquilo que ela envolve, daquilo que ela envolve, exatamente. Portanto, não é já só uma luta dos atores ou dos representantes da cultura, é uma luta geral, é uma luta do povo por compaixão e por respeito à profissão de, estes gajos então vivem assim? Então o dinheiro que é distribuído para estes gajos é este? Então, mas afinal a cultura é isto? Então, mas que merda é esta, meu? Palavra justificada. Completamente. Porque é mesmo uma merda. E então a pandemia veio trazer essa transparência, veio trazer essa consciência, veio trazer essa amizade, essa compaixão de percebermos todos juntos que afinal, é preciso fazer qualquer coisa, porque nós realmente dependemos de cultura. Toda a gente está a ressacar de cultura, toda a gente está havia a Netflix, mas a Netflix não deixa de ser cultura, não deixa de ser pessoas que estão a fazer para que outras pessoas tenham a sua necessidade cultural, ou a sua necessidade de séries, ou a sua necessidade mental, de saúde mental, e isso tudo tem que ser respeitado. Eu não estou para aqui a dizer nós temos que ser pagos por milhões, nós temos que ser... Assim como o jogador de futebol percebeu que não havendo adeptos claro. lixado jogar futebol, acho que as pessoas estão a perceber que não havendo artistas, não havendo cultura, é lixado viver neste mundo de decrés. Constantemente notícias de merda. Lá está. Portanto, eu acho que sendo rápido e conciso, a cultura começou a ganhar amigos, começou a ganhar aquilo que mais faltava. Se calhar o respeito e a dignidade, não é? Está tudo dito. Porque é um hobby. O que é que você faz na vida? Sou ator. Não, mas profissão. Durante a semana. Pois, não, sou ator. Pois, mas o senhor tem que começar a pensar a ter qualquer coisa a mais, não é? Porque este palhaço do mundo está cheio. Percebes? E acho que isso está-se a começar está a começar-se a respeitar, está a começar-se ou seja, alguém que te diz que quer ser ator aos pais, os pais já apoiam, já respeitam. Acho que já só falta quem faz cinema, quem tem verdadeiramente o poder, quem faz cinema de grandes produções em Portugal, novelas e por aí fora. Acho que já só faltam eles respeitar isso também. Mas começar a respeitar todos os atores, respeitar a veracidade de um casting, que não seja um casting, toma lá, dá cá aquele ator, mas já escolhemos os atores que queríamos. Ou seja, esses podres todos que alguns atores, eu tenho o meu próprio agente e outras pessoas que me dizem, está calado, porque isto qualquer dia as pessoas não te escolhem, que seja, que não me escolham a mim e que possam escolher outros pela luta que foi iniciada por mim ou que esteja a ser continuada por mim e que as pessoas possam falar, porque toda a gente enche a barriga de cravos, mas continuam a vomitar todos Salazares. Entendes? Sim, essa analogia foi boa e percebe-se exatamente o que exatamente, entenda quem quiser. Eu não me vou alongar porque ainda tenho uns projetos na vista. Eu gosto muito de novela, eu respeito a novela. Atenção, eu para mim novela sim. É óbvio que respeito qualquer área. Acho que é perceptível a ideia que quero transmitir, que é de há lugar para todos, há maneiras de fazer várias coisas com atores diferentes e com elencos diferentes e sem o medo das coisas correrem mal. E basta mudar essa mentalidade ainda pequenina para que
as coisas avancem, porque as coisas vão avançar. Claro. Já por várias vezes transmitiste algumas mensagens de esperança durante esta nossa conversa, mas ia pedir-te agora de uma forma dedicada umas palavras de esperança e de boa energia e de um futuro próspero que com certeza chegará aí em breve. Só não sabemos o quão breve, mas chegará em breve. Luciano, o que é que achas que vem daí? Já há uma famosa frase que se dizia: para o mal existir basta não fazer nada. Pois é, certo? É um facto. E para o bem existir basta fazer qualquer coisa. Portanto, basta acreditar em todos nós de que se todos estivermos virados para o mesmo... Isto é clichê, mas é verdade. Nós já demonstramos isto em tantas coisas que eu acredito piamente que isto só vai unir ainda mais as pessoas. E já tem havido demonstrações disso, já tem havido demonstração do tal respeito e dignidade pela cultura, do respeito e da dignidade das pessoas que estão a trabalhar no sistema de saúde. Já está a haver respeito e dignidade para as pessoas que são todas aquelas que fazem funcionar o país: autocarros, taxistas, restauração, bibliotecas, eletricidade, água, tudo isso funciona. Tudo isso continua a funcionar, tendo em conta que estamos em guerra, numa pandemia mundial. Isto é uma guerra mundial. Portanto, se conseguimos fazer com que isto seja menos mau, exatamente, acho que a partir de agora basta acreditar que vai ser só melhor. Portanto, todas aquelas pessoas que estão sentadas a ouvir neste momento o Spotify, olá, boa noite, não deixes de desmoralizar, ok? Nós vamos conseguir, ok? Conseguimos ganhar o Europeu 2016, isto não é nada. Portanto, não, eu acho que basta acreditar todos os dias um bocadinho, pá, basta também não ligar muito à televisão, porque senão estamos sempre a pensar no negativo, mas... Pois. Só pode ser bom, só pode ser... Ou seja, nós temos a possibilidade de decidir que isto só pode ser melhor. Não podemos esperar dizer, vai ser melhor. Não, depende de todos nós decidirmos fazer melhor. Cuidado, é diferente. Porque se eu ficar sentado à espera, é como muita gente me diz, tiveste sorte, hein? Numa outra novela, tiveste sorte, noutro cast, noutra publicidade. Um gajo levanta-se às 7 da manhã para ir a um casting... E se calhar eu recebo 100 respostas negativas para receber uma positiva. Pois. Percebes? Portanto, se eu não fizesse nada, não tinha sequer uma resposta positiva. Portanto, é fazer, acreditar e vai acontecer. Essa é a mensagem. Pode não ser linda, pode não ser cheia de flores, pode não ser poética, mas acho que é a mais direta e a mais concreta. Faz e vai acontecer. Seja qual o ramo, seja qual a tua ideia, seja o que for, faz, acredita que vai acontecer. Agora parecia ao futuro. Amigo, acredita que vai acontecer. Mano, sócio, vai acontecer. Estou a dizer, a mim aconteceu comigo, é nada acontecer contigo. Não, mas é verdade. Acho que a única coisa que eu posso dizer realmente é isso. Convicção, portanto, e é isso, e ir fazendo que as coisas acabam por fazer, porque nós estamos, isto também é muito nosso, o governo devia, o coisa devia, e tu? Eu o quê? Vais fazer? Percebes? Yeah. Temos que fazer, temos que deixar. O governo tem as suas tarefas, o sistema de saúde tem as suas tarefas, toda a gente tem as suas tarefas, mas também tens a tua, que é de cidadão. És o primeiro polícia, és o primeiro médico, és o primeiro fiscal, és o primeiro... Percebes? Enquanto não tivermos essa noção, que é um pouco nórdica... Pois, essa noção de as coisas vão funcionar melhor. E da responsabilidade civil, penso que também que ainda estamos... Agora ninguém está a ver. Estás tu a ver. Percebes aquela ideia que nós temos de ninguém está a ver, olha, vou pôr por baixo, olha, ninguém está aqui, vou... Não, estás tu a ver. É como aquela história do gajo que engana a mulher. O gajo está numa ilha,
E a mulher está noutra ilha a 10.000 quilómetros e a mulher que está com esse tal marido diz-lhe, a amante, portanto, ou futura amante, diz-lhe, olha, a tua mulher não está cá, vamos lá dar uma pinadela. E o homem diz, não, meu, é a minha mulher, mas ela nunca vai saber. Mas eu vou saber, diz o marido. Percebes? Eu vou saber. E isso é para todos. E é só o que interessa. Bom, depende da gaja. Depende da gaja. Então, okay, não, mas estou a brincar. Mas percebes a ideia? Lá estou eu. Não, mas é um pouco isso. Sim. Antes de todos os outros, somos nós. E isso tem que ser essa consciência. Fogo, a mensagem é bonita, pá. Esta mensagem é bonita, pá. Inclusivamente a anedota, a mensagem com a anedota no fim foi espetacular. Olha, ao Luciano, e agora falta só um minuto. Isso me permite. Sim, claro. Sei força. Que estamos a chegar ao fim. Exatamente. E tenho uma anedota para contar, obviamente. Um mimo para todos nós, um mimo para todos vocês. Quero-vos agradecer mais uma vez. Quero agradecer por manterem a cultura de tão boa qualidade e de tão boa saúde em Águeda. Isso é muito importante dizê-lo e não me canso de dizê-lo cá em baixo. Obrigado. E é mesmo. E saudades que eu tenho de poder fazer cultura aí e em breve teremos notícias e também dar já um bem-aja ao Edson e à Elsa que sempre me apoiaram e que sempre foram grandes agentes da cultura. Políticas à parte, isso estou bem maribando. E agora, a todos os agentes de Águeda, a todas essas pessoas que vestem a camisola preta, que vestem essas camisolas com o símbolo vermelho à frente, um grande bem-aja também, um mimate para vocês todos. Então a anedota é a seguinte: é um indivíduo que tem a certeza absoluta que a mulher anda a pôr-lhe os cornos e então ele decide entrar em casa num horário pouco comum, às 14 horas, ninguém entra, ele nunca entrava àquela hora a casa, e ele entra às 14 horas convencidíssimo que a mulher andava a trair, e então ele entra e realmente a mulher está toda nua, meia transpirada, meia suada. Isto não é um podcast e as pessoas não estão a ver, eu tento ser o mais elaborado nos detalhes para que as pessoas possam imaginar o corpo desnudado da mulher transpirada. E então o gajo disse, eu sabia que tudo e não sei o quê. O gajo entra no quarto, entra na sala, entra na cozinha, procura debaixo da cama, abre os armários, nada. E o gajo lembra-se que tem assim uma varandinha, isto é tudo, passa-se no 15º andar do prédio, e lembra-se que tem uma esplanadazinha e tal, e abre a janela, vai lá fora e vê assim duas mãozinhas agarradas assim do lado de fora, e o gajo sabia que eras tu, e o gajo nem quer procurar conversa, começa-lhe a bater nos dedos, o gajo ainda aguenta, o gajo vai buscar um martelo, bate nos dedos, os dedos começam a largar, o gajo tenta segurar, só ficou de mendinho, o gajo pau, larga, o gajo cai, e por mais incrível que pareça, mas é verdade, o homem cai em cima de um tufo de uma árvore e consegue amortecer a queda e sobrevive. E o gajo lá em cima, meu grandíssima filha de uma bipe, ainda estás vivo. E o gajo com as forças todas vai buscar o frigorífico pelas costas, começa a andar pela varanda. E o gajo em baixo, apesar da queda ser amortecida, consegue ainda só rastejar, não é? Só para sair de baixo. Só para sair dali, mas o gajo não tinha a velocidade necessária e pretendida naquela altura para conseguir fugir do frigorífico já em queda, que cai em cima. Cai em cima. Isto é fantástico no podcast, que temos que elaborar muito mais a andota, não deixa de ser precisamente para transmitir as imagens, frame a frame. Percebes? O frigorífico então, a cair. E pum, cai em cima do gajo. Pá. Mas direitinho, o gajo fica-se ali, direção São Pedro, de repente toca a campainha. E o São Pedro vem, olha para o senhor e diz, então, morreu. E ele depois, lá está, morri, tem que contar a sua história. Sim, pá, estava eu descansado. Isto entretanto o gajo que atirou o frigorífico, depois do esforço monstruoso que ele faz, também tem um ataque cardíaco e vai. Mas okay. Depois do outro. Depois e então o gajo está a contar a história e diz, eu estava, portanto, a pintar um prédio
e estava no 17º andar, não no 15º, a pintar a última esquina que havia por pintar, e reparei que havia ali uma esquina mal pintada, e então inclinei-me para pintar aquilo mais ou menos, houve uma rajada de vento e caí, mas consegui segurar-me no 15º andar. E eu seguro-me no 15º andar e de repente, sem perceber muito bem porquê, vem um senhor chateado da vida e começa-me a bater nas mãos e a bater dos punhos, e eu caio. Graças a Deus Nosso Senhor, caio em cima de um tufo do mar, que me amorteceu a queda, e eu pensar, e descansado da vida, que ia sobreviver, que eu tive. cai-me um frigorífico em cima da cabeça. O próprio São Pedro diz, desculpa lá, olha que eu tenho visto muita gente a morrer, nunca ninguém morreu assim, realmente o senhor, e mal o gajo acaba a frase, toca a campainha, aparece o outro. E o gajo diz, então mas o que é que se passou consigo? Eu foi um problema conjugal, eu desconfiava que a minha mulher andava a afinfar com outro gajo, que eu por acaso encontro agarrado na varanda, começo-lhe a bater nos dedos, nas mãos, e o gajo cai, sobrevive, vou buscar o frigorífico e atiro para cima do gajo, o gajo lá se foi, só que eu fiz um esforço de tamanho, tive um ataque cardíaco e aqui estou. Olha que isso é muito estranho, realmente o senhor teve sorte mesmo. Mal o gajo acaba isto e toca a campainha outra vez, e aparece um gajo. E o gajo, até e você, o que é que lhe aconteceu? Eu nem sei muito bem o que se passou, estava escondido dentro do frigorífico. E pronto. Mas mete lá o miminho para vocês. E às vezes não é quem aparece no início que é estrela, não é? Mas pronto, morreu fresquinho. Estou-me a recompor. Agora, e também se percebe porque é que o outro fez um esforço tremendo com o frigorífico. O frigorífico pesava mais de 70 quilos, quer dizer. Está tudo ligado, não? Não, uma sem três. Bom, resumindo e concluindo, um grande bem-aja, Luciano, pela tua presença e por teres aceitado o nosso convite aqui na Chaminé, o podcast do Centro de Artes de Águeda. As maiores felicidades para o teu trabalho, também desejos e votos de mais prémios e até breve. Obrigado, Rui. Dançar e cantar à roda. A Chaminé, o podcast do Centro de Artes de Águeda. Tu acreditas aqui que há pessoas que neste momento estão a abrir frigoríficos para ver se há lá alguém? Sabe aquela? Tipo, olha, já agora se alguém o fez, também pode escrever nas mensagens da página oficial do CA. Não, mas pronto. Não vou abrir, hoje não abro.